Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis do Católico, dando continuidade à reflexão do Evangelho. O Evangelho de hoje tirado de São Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 20 até o versículo 28. Nós vimos ontem Jesus falando sobre a possibilidade de prisão para os seus discípulos, para os seus apóstolos, que seriam levados perante os reis, governadores e etc. E que essas pessoas, os crentes, os cristãos, seriam entregues por membros da sua própria família. Hoje, Jesus vem falar sobre a destruição de Jerusalém e também vai falar um pouco sobre a sua parousia, sobre o seu retorno no último dia. Então, tem algumas coisas que são específicas para Jerusalém, para o círculo de Jerusalém, e aí se fala de uma grande tribulação para essa época, como também há uma grande tribulação para os dias vindouros, né? Então veja, a partir do versículo 20, Lucas 21, 20. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que sua destruição é iminente. Então, aqui está se falando de Jerusalém no ano 70, né? Por quê? Porque a gente viu essas coisas, entre aspas, acontecerem, né? Ou seja, a história já narra esses acontecimentos bíblicos com grande harmonia. Então vamos lá. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que sua destruição é iminente, né? Está para acontecer, acontecerá. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam para os campos. Os que estiverem no campo, não voltem à cidade, porque é o dia da vingança, quando se cumprirá tudo o que está escrito. Né? Escrito o quê? A respeito de Jerusalém. Aí ele continua: ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. Sobre o país virá uma grande desgraça, e sobre este povo a ira. Cairão ao fio da espada e serão levados prisioneiros a todos os países. Jerusalém será pisada por pagãos, aqui falava dos romanos, até que a etapa dos pagãos se cumpra. Então, até se cumprir o cerco de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, Jesus narra algumas coisas aqui. E aqui, os estudiosos bíblicos, a partir do versículo 25, vem falar da parousia, ou seja, vem falar do retorno de Jesus, quando Jesus voltar no fim dos tempos. Aí você vê que a própria Bíblia ela divide essas etapas, porque se entende nitidamente que aqui ele não está falando mais de Jerusalém, e sim dos acontecimentos da escatologia, ou seja, do fim dos tempos. Versículo 25. Haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas. Na terra se angustiarão os povos, desconcertados pelo estrondo do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de medo, aguardando o que estará para sobrevir ao mundo, que a gente já está falando do mundo, né? Pois as potências celestiais serão abaladas. Então verão o Filho do Homem chegando numa nuvem com grande poder e glória. Quando começar a acontecer tudo isso, erguei-vos e levantai a cabeça, pois se aproxima a vossa salvação. Então veja, meus irmãos, Jesus está falando que ele virá, né? Os anjos no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, na ascensão de Jesus, eu não marquei, mas eu vou ver se eu consigo encontrar aqui, né? Eu não vou explicar, mas eu vou ler aqui. Veja, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o outro livro do apóstolo São Lucas, né, do evangelista São Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 11, é dito assim: E lhes disseram, homens, aqui são os anjos, né? Os anjos, veja, eu vou ler um pouquinho antes, eu vou ler do versículo 6. Estando, pois, reunidos, os apóstolos, lhes perguntavam, Senhor, é agora que vais restaurar
a soberania de Israel, respondeu-lhes: não cabe a vós saber os tempos e circunstâncias que o Pai fixou com sua exclusiva autoridade. Mas recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Dito isto, em sua presença se elevou, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Continuavam com os olhos fixos no céu, enquanto ele partia, quando duas personagens vestidas de branco se apresentaram e lhes disseram, aqui os dois anjos vestidos de branco: homens da Galileia, que fazeis aí olhando ao céu? Este Jesus que vos foi arrebatado para o céu, virá como o viste partir para o céu. Então, da mesma forma que Jesus subiu e foi ocultado pelas nuvens, também ele vai dizer no evangelho, né, de hoje, falando ali, São Lucas 21, né, deixa eu encontrar aqui, acabei me perdendo aqui, São Lucas 21, né, São Lucas 21, a partir do versículo, deixa eu me encontrar, aqui, pronto, São Lucas 21, a partir do versículo 20, São Lucas 21, a partir no versículo 28, ele vai dizer assim, versículo 27, então verão o Filho do Homem chegando numa nuvem com grande poder e glória. Então, da mesma forma que Jesus subiu, Jesus voltará. Então aqui nós podemos ver que o evangelho de hoje trata de dois momentos da história. O cerco de Jerusalém no ano 70 e também vem falar da parousia. Essa palavra parousia significa volta, né? Retorno de Cristo, né? Então Cristo vai voltar como ele foi elevado. Da mesma forma que ele subiu aos céus e uma nuvem o ocultou, ele virá nas nuvens e todos os olhos o verão. O livro do Apocalipse vai dizer isso. Logo no capítulo 1 do livro do Apocalipse vai dizer que então todos o verão, até aqueles que o transpassaram com a lança. Então aquele que matou Jesus, que fixaram os pregos nas mãos, nos pés, todos o verão. E como é que essas pessoas vão ver Jesus voltar se eles não estão, entre aspas, vivos? Porque todo olho verá. A Bíblia diz, Filipenses capítulo, acho que é Filipenses, se eu não me engano, capítulo 3, vai dizer que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Então, ele vai dizer que seja no céu, seja na terra ou nos infernos, todo joelho se dobrará. Então, meus amados irmãos, o evangelho de hoje trata da destruição de Jerusalém, sim. Também vem falar da parousia, do retorno de Cristo, que nós não sabemos quando será. Só que o versículo 28 conclui dizendo de maneira extraordinária o que tudo isso significa para nós que cremos. Ele vai dizer: quando começar a acontecer tudo isso, erguei-vos e levantai a cabeça, pois se aproxima a vossa salvação, a vossa libertação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a compreender os sinais do fim do mundo que estão aí, né? As portas estão acontecendo e muitas vezes as pessoas não querem dar ouvido. Por quê? O materialismo, né? O egoísmo, a vaidade, o orgulho, a prepotência, a arrogância, o desejo de ganhar, de lucrar, e isso tem penetrado até dentro das igrejas. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos conceda a graça de compreendermos os seus sinais, os sinais da sua volta, do seu retorno. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.